Olá, hoje nós vamos estudar o capítulo 6 do livro de Gênesis. Versículo 2 do capítulo 6. Este versículo começa a juntar a evidência de que havia alguma coisa errada na maneira em que o mandamento de Deus para crescer e se multiplicar estava sendo cumprido, usando uma linguagem que faz um paralelo com a sequência que levou ao primeiro pecado da humanidade no Jardim do Éden. Os filhos de Deus, em primeiro lugar, viram alguma coisa que eles pensaram ser boa e em seguida escolheram aquilo que eles desejaram para si. Há uma controvérsia em torno da expressão os filhos de Deus. Três posições básicas diferentes têm sido defendidas com relação à identidade desses filhos. Existem aqueles que acreditam que filhos de Deus se refere a seres celestiais, como anjos. Essa opinião afirma que o pecado que motivou a ira de Deus nessa passagem foi a violação de Gênesis 2, versículo 24, efetuada por meio de relações sexuais entre seres humanos e seres angélicos, resultando na criação dos nefilins. Em favor da identidade como seres celestiais está o fato de que em outras partes do Antigo Testamento a expressão filhos de Deus se refere unicamente a criaturas celestiais, como em Jó 1, versículo 6, Jó 2, versículo 1, Jó 38, versículo 7. E o Novo Testamento faz referência a anjos caídos, como em 2 Pedro 2, versículo 4 e em Judas 1, versículo 6. Existem aqueles que acreditam que filhos de Deus se refere a reis ou homens de elevada posição social. A opinião de que os filhos de Deus são reis ou aristocratas se baseia no fato de que a palavra hebraica comum para Deus é, às vezes, aplicada a pessoas que possuem grande poder social, como, por exemplo, Salmo 82, versículos 6 e 7, e em João 10, versículos 34 e 35. Os defensores dessa posição afirmam que as filhas dos homens eram pessoas de posição social inferior. Desse modo, a passagem é entendida como um possível abuso de mulheres de classes mais baixas por parte de homens de posição privilegiada. A terceira posição entende que os filhos de Deus eram descendentes do piedoso Sete, filho de Adão, enquanto as filhas dos homens eram descendentes do ímpio Caim. Considerando que os descendentes de ambos se mantiveram fiéis aos exemplos morais de seus respectivos antepassados, a união dessas duas linhagens espiritualmente incompatíveis estava em contradição com a vontade de Deus e resultava na corrupção total da humanidade, representada pelos nefilins. Versículo 3. 120 anos é provavelmente o tempo entre essa proclamação e o dilúvio, mas também pode se referir à duração da vida de um indivíduo. Porém, essa interpretação parece se contradizer pela idade das pessoas depois do dilúvio, que inicialmente viveram muito mais do que 120 anos, como em Gênesis 11, e posteriormente muito menos, como Salmo 90, versículo 10. Versículo 4. Duas grandes questões surgem neste versículo: quem são os gigantes ou nefilins e qual a ligação, se é que há alguma, dos gigantes ou nefilins com os filhos de Deus e as filhas dos homens. A palavra nefilins, traduzida, quer dizer caídos, o que pode significar indivíduos moral ou fisicamente degradados, ou talvez anjos caíram do céu. A despeito de seu significado literal, muitas versões têm seguido a Septuaginta, que é o Antigo Testamento no grego. Na Septuaginta, a tradução de Nefilim é como gigantes, aparentemente baseando na menção de Nefilim em Números 3, versículo 33. Contudo, essa proposta parece improvável, visto que nenhum Nefilim teria sobrevivido ao dilúvio e, portanto, não poderia ter vivido durante os eventos pós-diluvianos narrados em Números. Além disso, os nefilins nunca são mencionados como um dos grupos a serem eliminados pelos israelitas na entrada em Canaã. A menção, então, em Números 13, provavelmente procedeu dos lábios de um espia cheio de medo que interpretou mal o que viu em Canaã. Versículo 5. Deus, o único que pode observar tantas ações exteriores das pessoas como seus pensamentos, viu que estava visível, que é maldade do homem que se multiplicando, e viu que era invisível. Toda imaginação dos pensamentos do coração do homem era mal continuamente. Versículo 9. A salvação de Noé não foi ganha por méritos, contudo, sua vida demonstrou que ele possuía fé salvadora. Versículo 13. Pela primeira vez na Bíblia, mas de modo algum a última, vemos Deus manifestar a alguém as suas intenções para com outras pessoas. Noé é assim estabelecido como profeta, papel que haveria de cumprir com fidelidade. Como indicado primeiro em Gênesis 6, versículos 5 a 7, Deus traria o fim de toda a carne por causa do pecado humano, mas o juízo não se limitaria às pessoas.
Deus as desfaria junto com a terra. Lamentavelmente, uma das vítimas do pecado humano é a terra em que vivemos. Versículo 14. Em razão da graça divina e do relacionamento de Noé com Deus, Noé e sua família seriam salvos numa arca juntamente com animais terrestres e aves. A arca se refere a uma embarcação à prova d'água usada para preservar a vida humana de um iminente desastre. Versículos 15 e 16. Noé deveria fazer a arca retangular e no formato de uma barcaça de comprimento 6 vezes maior que a sua largura e 10 vezes maior que a sua altura. Essas proporções têm sido usadas há séculos na construção de embarcações adequadas para o alto mar. O comprimento de 300 côvados fez da arca o maior barco construído na antiguidade de que se tem conhecimento. A arca devia conter um número não especificado de compartimentos, literalmente chamado de ninhos, e devia receber 2 camadas de piche ou betume sobre as tábuas. Versículo 17. Somente depois de ordenar a construção da arca é que Deus diz a Noé por que ela deveria ser construída. Deus traria um dilúvio. O dilúvio global tem sido o entendimento cristão dominante por toda a história e permanece até hoje. Os defensores dessa visão oferecem modelos para explicar o impacto do dilúvio global sobre a coluna geológica. Eles também tratam de questões como a quantidade de água necessária para o dilúvio cobrir toda a Terra. Se a geografia atual reflete a geografia pré-diluviana, os cientistas estimam que a Terra precisaria de 4 vezes a quantidade atual de água para o dilúvio cobrir as montanhas mais altas. Sob essa perspectiva, alguns defensores de um dilúvio global têm sugerido que a geografia pré-diluviana diferia da atual. Especificamente, eles sugerem que a paisagem da Terra era mais plana na era pré-diluviana, requerendo assim menos água para a inundação, e que o violento dilúvio criou muitas das características geográficas e geológicas atuais. Versículos 18 a 20. A preservação divina de Noé indicava que a rede de suporte ecológico dos animais ainda seria necessária. Consequentemente, Noé deveria colocar na arca um macho e uma fêmea de tudo que vive. Representantes de todas as espécies vulneráveis deveriam ser preservados. Noé não teria de sair em safaris para reunir os diversos animais. Eles haveriam de ir até ele para que os conservassem vida. Versículos 21 e 22. Noé fez conforme tudo que Deus lhe mandou. Um espaço de tempo indeterminado transcorreu entre esse versículo e os anteriores neste capítulo, pois certamente a construção da arca foi um longo empreendimento. Nós terminamos aqui o estudo do capítulo 6 de Gênesis.